Continuando com os ensinamentos do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito da tefilá, da oração, mas de forma geral, abordando também questões essenciais da nossa existência. No caso que estamos falando é o motivo e razão da descida da nossa alma sagrada do plano espiritual elevado para esse plano terrestre, para esse mundo materialista. Prossegue o Alter Rebbe nos diz, isso de fato se constitui numa descida, pode-se dizer até violenta, uma descida acentuada, mas qual o objetivo e a razão disso? O principal objetivo e finalidade de cada um de nós, da criatura humana, da nossa alma, consiste em que conectar-se com o Criador, ligar-se ou reunir-se, reunificar-se com o Criador através e por intermédio de amor e temor a Ele, cultivando sentimentos de amor a Deus, anseio de proximidade para com Deus, temor reverencial de Deus. Então, em diversos lugares na Hassidut, nós encontramos esse conceito, que o motivo da descida da alma aqui para esse mundo, o que visa essa descida, que a pessoa, quando nós falamos de pessoa aqui nesse mundo, vamos sempre lembrar que nós estamos falando de uma pessoa de carne e osso, de corpo e alma, portadora de uma alma sagrada, como nós estamos vendo, mas uma alma que está incorporada em um corpo físico e não soberana, sozinha, absoluta nesse corpo, não, convivendo com uma alma animal, uma alma orgânica, com tendências e inclinações físicas, corpóreas, etc., desejo de, não só instinto de sobrevivência, mas também desejo de autossatisfação. Em contrapartida, se diz que o objetivo nosso, ao chegarmos a esse mundo, é a pessoa, por completo, isso envolve o seu corpo, sua alma animal, a pessoa por completo, reunificar-se com Deus, ligar-se com Deus. E como obtemos esse vínculo, essa ligação genuína, de uma forma verdadeira com o divino? Isso, conforme é muito analisado e debatido no Tânia, quando se fala da diferença entre o Tzadik e o Beinoni, quem estudou os textos sagrados do Tânia, essa ligação essencial, essa ligação genuína e verdadeira, ela ocorre não somente quando praticamos o bem, falamos de forma positiva ou pensamos de forma adequada, né? Isso são chamados vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Então é fundamental pensar, falar e agir de forma correta, de forma positiva, de forma alinhada com os preceitos da Torá, e quem consegue fazer isso, que é o caso do Beinoni, então se encontra num nível espiritual muito elevado. Imagina alguém que tem tal tamanho autocontrole, que consegue controlar não só as suas ações práticas, mas também a sua fala, e não só o que ela fala, mas até o seu pensamento, de não ter pensamentos vãos, fúteis ou pecaminosos. Então isso é maravilhoso. Porém, conforme explicado no Tânia, e tem um porém. Qual o porém? Que um Beinoni ele pode ter total autocontrole e autodisciplina sobre o seu pensamento, até sobre o pensamento, fala e ação, porém ele ainda não conquistou e não refinou a sua mente e o seu coração. Sua mente, sua mentalidade, o seu intelecto, ou seja, volta e meia ainda podem surgir na mente do Beinoni pensamentos
errados, pensamentos malignos, pensamentos pecaminosos que ele tem que rechaçar. O Benoni não aceita esses pensamentos. Conscientemente, ele não cultiva esses pensamentos e quando ele se vê atormentado por eles, de imediato ele rechaça, ele expulsa esses pensamentos da sua mente, mas ele ainda não tem domínio interno sobre o que está na sua mente e tampouco sobre o que está no seu coração, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Ele ainda eventualmente pode sentir queda, inclinações, atração para coisas negativas. Ele pode sentir uma tendência de inveja, de raiva ou de coisas, de atitudes egocêntricas, etc. E ele tem que coibir isso, ele tem que lutar contra isso. E para o Benoni isso pode ser um conflito que leve nada menos que toda a vida. Então ele nos diz aqui, ele está nos explicando que unificar-se com Deus, conectar-se com Deus, significa não apenas alinhar-se com Deus no pensamento, fala e ação, mas também na nossa essência interna, no nosso íntimo, ou seja, não só, porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pode colocar o tefilin, pode dar tzedakah, pode cumprir mitzvot na prática, ou através da fala pode recitar orações e bênçãos, etc., mas o seu sentimento não está tão identificado com tudo isso, ou o seu coração não vibra e não se entusiasma com isso, talvez até pelo contrário, né? Então ele nos diz aqui, isso significa que a pessoa ainda não está completamente ligada e conectada a Deus. Quando falta o sentimento, quando falta cultivar amor e temor a Deus. Temor aqui é um temor reverencial. Então ele nos fala que a dveikut amitit, a verdadeira conexão, a verdadeira ligação e vínculo a Deus ocorre quando ela se manifesta não apenas no comportamento externo da pessoa. O comportamento externo da pessoa que envolve, como nós falamos, não só ação, mas fala e até pensamento, isso é algo essencial. Se isso é bom, isso é fabuloso. Então isso é importantíssimo que a pessoa no seu pensamento, fala e ação esteja alinhado com a vontade de Deus, conforme prescrita na Torá. Porém, se tudo isso, se toda a ligação da pessoa com Deus se reflete apenas, isso são chamadas as vestimentas da alma, a parte ainda superficial do nosso ser. Por isso nós sabemos que hoje a pessoa pode pensar assim e amanhã ela pensa assado, pode pensar até de forma contrária. A fala, se diz que tem gente que fala pelos cotovelos, uma pessoa pode falar uma coisa mas pensar outra e sentir outra, né? Ou ação pode mudar. Hoje a pessoa se comporta dessa maneira e daqui a alguns anos de uma maneira completamente diferente, ou até amanhã de uma forma até contrária. Então, uma vez que isso tudo está sujeito a mudanças, por isso são chamadas vestimentas da alma, como uma roupa que pode ser cambiada, pode ser substituída. Isso ainda não reflete a essência do nosso ser. A essência do nosso ser, onde está, para onde pende a nossa inclinação, as nossas tendências, seja na nossa mentalidade, no nosso intelecto, como mais ainda nos nossos sentimentos e emoções, as nossas paixões, os nossos desejos e vontades, etc. Então, o fato da pessoa, no seu comportamento prático, estar alinhada com a vontade de Deus, no pensamento, fala e ação, ainda não significa que a pessoa está plenamente conectada com o divino. É necessário para a pessoa, de fato, estar conectada com Deus, que chegar primiut levavok, também o âmago e o íntimo do seu coração. As tendências emocionais, sentimentais, as paixões da pessoa, que elas estejam voltadas também para o amor a Deus, para a reverência, temor a Deus. Isso significa dveikut amitit, uma conexão e um vínculo verdadeiro e genuíno com Deus. Ou seja, que a pessoa está ligada não só de forma superficial, não só na sua manifestação externa, mas sim a essência da pessoa, o âmago da pessoa,
sua mente, seu intelecto, sua mentalidade, como seus sentimentos e emoções. Quando isso sim está ligado a Deus, né? Então pode-se dizer que a pessoa está conectada. Enquanto que se a pessoa permanecer só no plano superficial, que como nós falamos, por um lado é importante, não só importante, fundamental, né? Tomara cada um de nós que seja impecável no pensamento, fala e ação. Isso é nobre, digno, magnífico até. Né? Porém, no âmago da questão ainda não é suficiente. Isso ainda não é considerado uma ligação essencial e genuína com o Criador. Por quê? Porque isso está envolvendo somente os aspectos externos e superficiais da pessoa, enquanto que a sua essência, que é o seu jeito de pensar, que é o seu jeito de sentir, ainda estão, por assim dizer, em outro lugar, ainda não estão permeados e imbuídos de amor e de temor a Deus. Ainda falta o serviço divino. Por isso, assim explica Hassidut, assim explica o Alter Rebbe, principal objetivo da criação do ser humano e a descida da alma sagrada aqui para baixo nesse plano terrestre consiste no que? Que o seu coração, o coração do ser humano, que o nosso coração esteja repleto, imbuído de sentimentos de amor a Deus e de temor a Deus. Que esses sentimentos nos motivem e nos conduzam ao cumprimento da Torá e mitzvot na prática. E dessa forma, quando nós servimos a Deus dessa maneira, não somente com pensamento, fala e ação, mas com todo o nosso intelecto e mentalidade, com todas as nossas paixões e desejos, todo o nosso sentimento e emoção, dessa forma nós podemos dizer que a pessoa está plenamente ligada a Deus com toda a sua essência. E esse é o objetivo. Como, onde, quando se consegue essa ligação, esse vínculo. Então ele vai nos explicar agora que o momento de cultivar essa ligação, o momento de cultivar esses sentimentos, o momento de trabalhar com o nosso íntimo, o nosso âmago, com os nossos traços de caráter, nossas tendências, inclinações, nossos vícios de pensamentos, nossos sentimentos e emoções mais escondidas, mais ocultas. O momento de trabalhar tudo isso quando é durante a tefilá, durante a oração. Por isso a oração é chamada no judaísmo de avodah shebelev, o serviço com o coração. É o momento de trabalhar com o nosso coração, lapidar nosso coração, nossas emoções, nosso caráter. Então o momento principal de promover essa conexão com o divino é durante a oração. E pronunciando as palavras da oração que foram selecionadas e minuciosamente selecionadas pelos nossos sábios. Então isso funciona como um script, um roteiro para conduzir a nossa alma, motivá-la para desenvolver e cultivar ou despertar esses sentimentos de amor e de temor a Deus. Na realidade, amar a Deus e temer a Deus são mitzvot da Torá. São 2 das 613 mitzvot dos preceitos bíblicos. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Deus, teu Deus, et Hashem Elokecha tirá ve'oto tavod, tema a Deus e sirva-o, etc. Então essas são mitzvot, e como enumerado nos nossos livros sagrados, existem 6 mitzvot constantes, e 2 delas são essas, de amar e temer a Deus, ou seja, isso se aplica a qualquer hora e a qualquer momento, do dia ou da noite. Em qualquer lugar que a gente esteja, sempre é uma mitzvah. Amar a Deus, temer a Deus. Então, isso é uma mitzvah que se aplica em qualquer instante, qualquer momento. Porém, qual o momento principal para nós cultivarmos esses sentimentos, desenvolvermos amor e temor a Deus, revelarmos e fazermos manifestar esses sentimentos dentro de nós?
isso ocorre na hora da reza. É para isso que nós rezamos. É na hora de concentrar, meditar, contemplar, é na hora que nós nos desvinculamos dos afazeres materiais do mundo terrestre, etc., para nos concentrarmos no espiritual. Então esse é o momento, por isso a Tefilá é chamada de Avodah Shebalev, de trabalhar no nosso coração ou com o nosso coração. Ou seja, o momento da reza é o momento da pessoa se ligar e se conectar a Deus, ligar e conectar a sua alma ao divino, através dos sentimentos de amor e de temor que são desenvolvidos durante a reza.